Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão engatou a quarta vitória consecutiva. Hugo Souza falhou, mas o Yuri e o Memphis decidiram. Além dele, Rodrigo Garro jogou muito. O time que conquistou uma vitória fundamental e agora já olha pra cima para uma pré-Libertadores. O futebol é uma loucura, meus amigos. Vamos falar sobre esse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. E para fazer a análise de Vitória 1, Corinthians 2. Esse jogo ele tem que ser emblemático, ele tem que ser muito valorizado. A gente está falando de uma partida em que muitos consideravam como muito difícil antes da bola rolar. Primeiro porque o Vitória vivia uma ascensão no Campeonato Brasileiro. Tinha a mesmíssima campanha do Corinthians nos últimos 4 jogos. Um empate e 3 vitórias. O Vitória estava escalando a tabela com ótimos triunfos. Estava conseguindo escapar da zona do rebaixamento e se tornou um inimigo direto do Corinthians na medida em que os dois começaram o jogo com a mesma pontuação. Detalhe, jogo no Barradão. E jogar no Barradão é tão difícil por vários aspectos. Tem o calor, que para quem é do Sudeste talvez não esteja tão acostumado assim, com o sol do Nordeste num jogo 4h30 da tarde. O gramado do Barradão é um gramado irregular, com muita dificuldade. É um estádio que pulsa e que tem uma torcida apaixonada do Vitória. Então tudo isso conspirava, gente. Conspirava contra. E mais ainda, quando o Corinthians entrega um gol para o seu adversário com 8 minutos de jogo. O grande Hugo Souza, que vem salvando a pele do Corinthians em várias oportunidades, que vem sendo decisivo, de repente ele entrega a paçoca de uma forma muito bizarra. É claro que é uma fatalidade, né? Ele vai chutar uma bola pro seu companheiro de defesa ali, acho que era o Gustavo Henrique, ele recebe a bola do Félix Torres e ele chuta o chão. Ele chuta o chão e pega um pouco na bola, mascado. O Alejandro, né, com o Vitória na pressão alta, faz o gol do Corinthians. Ele pede desculpas porque, cara, inacreditável. O Corinthians entregou um gol para o seu adversário. Começa 1-0 para o Vitória. Resultado final do jogo, 2-1 Corinthians. Então, isso tudo a gente tem que valorizar. Foi um Corinthians que conseguiu se superar dentro do próprio jogo e reverter o resultado diante de todas essas adversidades que eu citei para você. E aí o Corinthians começa a se soltar. Só que aí também preciso falar das escolhas de Ramon Dias. Eu não vou pegar no pé dele, não é isso. Mas eu preciso analisar suas interferências no jogo. Tem a escalação e tem as trocas, especialmente, né, no que diz respeito ao comando técnico. Na medida em que a gente está avaliando ainda o Ramon Dias, não só a gente, né, a diretoria, saber se ele vai permanecer, se não vai e tudo mais. Eu não gostei da escalação. Porque quando você vai jogar contra um adversário direto, mas que visivelmente é inferior tecnicamente a você, gente, peraí. O Vitória, com todo respeito à campanha, à torcida, à história, tudo que o Vitória possa representar, é só você olhar no papel a escalação do Corinthians e a escalação do Vitória. O elenco de cada um, orçamento, investimento, não dá nem para comparar. Então, por que, me perguntei, que Ramon Dias escalou Raniel e José Martínez? Os dois, na minha opinião, se sobrepõem. Nós estamos falando de dois volantes que marcam, acima de tudo, marcam, mordem, correm atrás dos adversários, mas não tem construção de jogo. Quando eles pegam essa bola, eles entregam para quem sabe construir. E o Corinthians tinha 2 jogadores que sabem construir, especialmente no meio campo, né? O Carrijo e o Rodrigo Garro. Ok, mas por que, diante de um Vitória, você precisa de 2 volantes? Eu sei que o Raniel é híbrido, ele volta para fazer um sistema de uma linha de 3, o Corinthians estava sem 2 jogadores, o André Ramalho e o Kaká, relacionou o Renato do Sub-20, botou o Gustavo Henrique e o Félix Torres na zaga, o Raniel dá uma proteção maior, mas é muita cautela, é muito conservadorismo. Calma lá, é jogo fora de casa, é difícil, é inimigo direto, mas é o Vitória. É o Vitória que está numa tabela de uma maneira sofrível e que não tem parte do investimento que o Corinthians tem. E aí ele corrige tardiamente, por isso que eu falei. As escolhas iniciais, elas talvez eu questionasse, né? Agora, depois nas trocas, boa Ramon, como tem sido assim? Como no último jogo, foi dessa maneira também no jogo contra o Palmeiras. Ele, talvez na escalação eu tenha desgostado um pouco, nas trocas ele foi bem demais. Então eu não tenho muito o que falar nesse sentido, apenas que eu acho que o Ramon ainda está muito cauteloso. Não sei se ele está querendo segurar o emprego, não sei se ele começou brigando por um empate e aí tomou um gol, só que aí ele percebeu que o bicho papão não era tão feio assim e pensou, cara, dá para ganhar esse jogo. É só olhar para o banco, Ramon.
É só olhar para o banco. Você tem, hoje, né, você tinha Breno Bidon, Alex Santana, Coronado, porra, dava para ganhar o jogo. E acho que ele percebeu isso no intervalo, o Martínez já amarelado, ele faz a troca e coloca o Breno Bidon. E o Breno Bidon, que foi escanteado pelo Ramon Dias, depois resgatado pelo Ramon, depois jogado na fogueira contra o Racing. É esse moleque aí de 19 anos que está tendo que resolver muitas vezes, porque dependendo do momento da temporada, houve uma predileção ao Charles, que eu não quero aqui ser definitivo em nenhum momento, mas assim, visivelmente ele tem menos qualidade do que o Breno Bidon, e tem menos qualidade para fazer aquilo que o Corinthians precisa fazer no meio campo, que é justamente nesse sistema de losango que ele gosta, de construir, de pegar essa bola e partir para cima, e o Corinthians só melhora a partir da entrada do Breno Bidon. Mas tem o gol de empate ainda no primeiro tempo, depois teve algumas outras chegadas do Corinthians, né? Tem um gol do Memphis, uma chapada do Memphis que a bola passa isso aqui, mas o gol surge com o Memphis Depay, e é importante a gente analisar isso, vindo de trás. O Yuri, que gosta de atacar o espaço, que gosta de muitas vezes cair pelos lados, o Yuri estava centralizado, o Garro estava mais próximo da área e o Memphis foi lá atrás buscar essa bola. Esses mecanismos, obviamente eles são treinados, mas também eles têm uma liberdade diante dos jogadores que estamos vendo. O trio ofensivo hoje que o Corinthians detém, Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro, é poético. Você ter um trio como esses caras é um sincronismo, é um balé de movimentos que é maravilhoso de assistir. Porque eles são muito inteligentes. Cara, eles têm leituras corretas, cognitivas do jogo que ultrapassam a média normal. O Memphis Depay, não preciso dizer a experiência que o cara tem. O Rodrigo Garro, ele é um cara, 13 assistências, cara, 13 passes para gol. Ele é um cara que, de vez em quando, ele perde uns golzinhos que a gente reclama. Perdeu no segundo tempo, né? A bola veio para ele, ele chapou para fora. Mas o Rodrigo Garro, ele tem uma visão do ponto futuro. Sabe o ponto futuro? Quando ele pega a bola, ele tira o peso dela e coloca na medida para quem vai fazer o gol. Isso é muito talento. Você tem um jogador hoje no elenco que faça isso, esse camisa 10 clássico, que não é necessariamente a característica do Garro, né? Ele não é um Paulo Henrique Ganso, ele não pisa na bola e para o tempo para assistir o jogo. Pelo contrário, ele tá sempre aqui, ó, correndo atrás do tempo. Mas na hora em que a bola vem no pé dele, ele pensa: agora vai, meu filho. Ele sabe fazer, ele tem o caminho das pedras. O passe dele tem GPS e vai direitinho, né? Vai lá, no ponto futuro, nesse endereço aqui, pode chegar, a bola chega lá. E se o atacante souber aproveitar, como tem aproveitado, e aí nós estamos falando, né, agora em última instância desse trio de ataque de Yuri Alberto. 26 gols no ano. Que isso, gente? Que isso? 26 gols. Vocês lembram quando um atacante fez 26 gols numa temporada pelo Corinthians? Faz tempo, hein? Faz tempo. 26 gols, gente, é muita coisa. O Pedro, que é o artilheiro do Brasil, tem 30. O Yuri vai chegar. O Yuri já tem 10 gols no Brasileiro, o artilheiro é o Estevão com 12. Então, assim, que sincronismo, que sintonia, que casamento rolou nesses três jogadores. Tá bonito de ver, Do meio pra frente, pelo amor de Deus. Por isso, Ramon Dias, que pode até permanecer no Corinthians ano que vem, você tem qualidade nas mãos. Joga pra frente, meu filho. Para de empilhar volantes do meio pra trás, cauteloso. Não, eu vou recuar, eu vou segurar. Para. O Corinthians hoje pode brigar de frente com outros adversários pela qualidade técnica que tem. E aí você tem no meio de campo ali, pra fazer o trabalho mais sujo, um cara como o Alex Santana, que ok, vou pensar aqui que beleza, tá desgastado, voltou da lesão, não tá conseguindo jogar 90, beleza, e por isso ele optou hoje por uma dupla, né, Ranieri e Martínez, e depois o Bidon. Ok, mas você vê que o Charles já começou a perder espaço, porque ele pensou, tá bom, o Charles ele destrói, ele morde, mas muitas vezes ele erra passe bobo, ele tem uma dificuldade na qualidade técnica, então é por isso que ele não recebeu mais oportunidades, porque se você olhar para todos os volantes do Corinthians, tem gente muito melhor do que o Charles, né? Pois bem.
Ele começa mal, dessa maneira que eu falei pra vocês, depois ele troca. Depois ele bota o Bidon, mais pra frente ele bota o Alex Santana na do Ranieri. Mas o Ranieri fez um jogo ok, tá? Fez um jogo regular. O Ranieri sempre vai fazer um jogo regular, a verdade é essa. Ele é um cara muito correto, muito profissional, quer dar muito certo no Corinthians, tem as suas limitações técnicas, mas é um cara que se esforça demais. Então isso a torcida já reconhece, já valoriza. O Martínez dessa vez não foi tão bem, mas tem um crédito aí por ter ido muito bem no derby. Tomou um amarelo, saiu, entrou o Bidon. O time ganhou, obviamente, em posse de bola, qualidade técnica, circulação, construção de jogo, beleza. E aí mais pra frente ele tira o Ranieri e bota o Alex Santana. Mais pra frente ainda, coloca o Igor Coronado e depois mais pra frente ainda o Romero no lugar do Yuri Alberto. Foram as trocas do Ramon Dias. Mas termina o jogo, o primeiro tempo, intervalo, com um empate nessa jogada do Memphis vindo de trás. E aí ele encontra o Rodrigo Garro próximo da área, que dá uma deixadinha pro Yuri. E o Yuri, que está centralizado, faz o facão. Diferentemente do que ele vem fazendo, pelo lado do campo, buscando esse espaço, mas como ele viu que o Memphis voltou para construir, ele centralizou e ocupou aquele espaço do Memphis. Por quê? Porque ele atrai a marcação. Mas o jogo do Yuri, o que? É receber essa bola de costas, é esperar plantadinho lá, feito um aipim, uma mandioca plantada lá na área? Não, pelo contrário. O que ele faz quando o Garro vai, antes do Garro receber a bola, ele já faz o facão. Quando ele faz o facão, o Garro, num toque na bola, meio que de costas, assim, já dá uma deixadinha e toca no ponto futuro do jeito que ele gosta, pro Yuri finalizar de perna esquerda e empatar o jogo. Música. Esse gol foi música. Foi poesia. Poesia. Foi lindo de ver. Segundo tempo. E olha que ainda teve tempo do Yuri perder gol, do Memphis perder gol. Segundo tempo. O Vitória meio que ensaiou uma reação com Gustavo Mosquito. Olha que ironia esse jogo. Justamente no jogo em que o Corinthians vence a quarta seguida, se credencia para conquistar uma vaga na Libertadores, eu já vou falar sobre isso, bate um inimigo direto, fora de casa, dificílimo, Memphis faz gol, papapá, não sei o que. A figura do outro lado era Gustavo Mosquito, o jogador que acionou o Corinthians, pediu uma rescisão por justa causa, por conta de não pagamentos do FGTS, foi viver a sua vida, conseguiu um contrato com o Vitória, tem a chance de matar o Corinthians num cruzamento que vem da direita. E aí Hugo Souza faz um dos tantos milagres que esse santo se propôs a fazer desde que chegou no Corinthians. Incrivelmente. E olha que o jogo começa com uma entregada dele cinematográfica, mas ele se recupera no mesmo jogo. Ele faz uma defesa espantosa. O Mosquito chapou meio fraco, meio para baixo, eu não sei. Eu só sei que onde ele chutou, lá estava Hugo Souza. Na sequência da rebote, ele chuta e o pé de Gustavo Henrique acaba salvando o Corinthians. Gustavo Henrique merece uma menção, porque eu já critiquei muito esse zagueiro, muito mais por uma questão de lentidão, aquela falta que ele faz no Arrascaeta na semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, em que acho que ele poderia ter sido expulso, outros momentos em que ele deixou a desejar, porque na minha avaliação ele sempre teve muita qualidade técnica, sempre foi um jogador muito, muito, muito interessante. E hoje ele fez um jogo soberano, até porque o Félix Torres não inspira, segue não inspirando nenhuma confiança, mas o Gustavo Henrique sim. Então, soberano. A questão é que o Corinthians está com uma dificuldade de zagueiro, O André Ramalho vai parar um tempo maior, o Kaká a gente não sabe até quando, o Renato é do sub-20, nem estreou entre os profissionais, o Ranieri, ok, improvisado, ali pode quebrar um galho, mas o Gustavo Henrique, show de bola. Os laterais. O Fagner, gente, eu assim, tá difícil. O Fagner, ele tá errando coisas assim, bobas, displicentes. Eu não entendo, eu de verdade não entendo, por que a diretoria do Corinthians renovou o contrato com o Wagner tão prematuramente assim. Foi lá por meados de junho, talvez, maio, o Corinthians tratou de renovar o contrato com o Fagner. Não precisava, Podia esperar o ano acabar. Os caras renovaram já com o Fagner e ele visivelmente não está no auge da sua forma física e técnica. Ele é bom jogador? Ele é. Quando ele muitas vezes consegue se concentrar e fazer aquilo que lhe cabe pelo lado direito do campo, atacando o espaço muitas vezes, apoiando, voltando para marcar, tá bem. Mas tem sido cada vez mais raro. O que a gente vê são erros de passes, erro de cobertura, falha de cobertura,
E aí fica difícil, né? Mas enfim, o Fagner hoje estava jogando na direita e o Matheus Bidu na esquerda. O meio de campo, como eu disse, Ranieri, Martinez, Carrilho e Garro. Depois as trocas começaram a acontecer com o Memphis e o Yuri no ataque. Depois do Mosquito perder o gol, o Bidon já está em campo. Ele está no círculo central do gramado. Num passe, ele rasga todo o sistema do Vitória, que estava um pouco avançado. O Garro pega a bola e num passe ele rasga toda a linha defensiva do Vitória. E o Memphis acredita, corre na frente, chega na frente do goleiro. Acho até que ele errou o chute, mas isso pouco importa. Ele pega na orelha da bola, ela sai do pé do goleiro, sai do raio de ação do goleiro e vai morrer no fundo da rede. Memphis Depay, que também merece um capítulo. Nós estamos falando de 3 gols do Memphis. O primeiro deles em bola rolando. Ele fez um de falta contra o Atlético Paranaense e um de pênalti contra o Cuiabá. Hoje ele fez um gol de bola rolando. São 3 gols em 10 jogos. É um número mau, né? Tá, mas são 7 jogos como titular. Tá? São 7 jogos como titular. 10 jogos no total. 3 gols e 4 assistências. Então, nesses 10 jogos, em que nos primeiros ele entrou no decorrer da partida, depois ele foi titular, ele tem 7 participações em gol. Em 10 jogos. Em 7 como titular. Desses últimos que ele foi titular e que tem sido jogador do Corinthians, ele fez o gol mais importante do 5-2 contra o Atlético Paranaense, também confronto direto, um golaço de falta, diga-se de passagem. No jogo contra o Cuiabá, ele faz o gol da vitória. E agora, nesse último jogo contra o Vitória, ele faz o gol da vitória. Então, tem um momento em que esses gols acontecem, tem a importância desses gols. O combo está feito. Memphis tem o molho. Tá ajudando muito o Corinthians. E o Corinthians já escapou do rebaixamento, muito por conta da sua figura, também da do Hugo Souza, do Yuri Alberto, de outros tantos, né? Mas o Memphis, ele nem tem jogado tão bem plasticamente. Não é um cara que consegue ter velocidade contra o zagueiro. Muitas vezes ele dá algumas arrancadas, os caras tomam a bola dele. Tem dificuldade de mobilidade? Tem. Ele está se sentindo cada vez melhor, mas assim, demora. E está visivelmente sem ritmo de jogo. Só que, se você pegar os jogos dele, desde que ele chegou, o Corinthians era 18º. Hoje, o Corinthians é 10º. Acho que eu não preciso dizer muito mais coisa, né? O fato é, o Corinthians está escapando e está mirando sim uma pré-Libertadores. Por quê? Porque eu já expliquei isso para vocês. O G4 pode virar um G9. 4 vagas diretas, 2 pré-Libertadores. Só que o G4 de vagas diretas pode virar G6 de vagas diretas, liberando a 7ª e 8ª posição ou posições do Brasileirão para pré-Libertadores. Então teríamos G8 se fosse G6 para vagas diretas. Sim, só que aí se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, teremos G9, porque ele hoje é 7º. Então é por isso que a gente mira o 9º colocado. Só que o Corinthians, que já esteve 5 pontos do Vasco, por exemplo, o Vasco que perdeu para o Fortaleza por 3-0, hoje o Corinthians está 2. Hoje o Corinthians é 10º colocado, mas ele está a 2 pontos do 9º e 5 pontos do 8º. E assim vai. E 6 pontos do 7º. E aí depois tem um pelotão do G6 que se distanciou um pouco mais. O São Paulo, que hoje é o 6º, tem 55 pontos. Ou seja, uma pré-Libertadores, seja em 7º, 8º ou até 9º, é muito, muito, muito possível. O que já garante uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E aí muda todo o calendário, né? O Corinthians entraria nas fases iniciais, tem premiação por isso, tem Neoquímica Arena lotada. Na verdade, primeiro acho que o jogo é fora, né? Mas tudo bem. Tem premiação, tem avanços, tem a possibilidade de um título, porque em Copa o Corinthians sempre cresce, né? Haja vista os últimos anos. Foi semifinalista das 2 ano passado, foi semifinalista das 2 esse ano, mesmo com todas as dificuldades. É isso. E o ano que vem promete, por mais investimento, por talvez uma nova comissão técnica. Essa história do Ramon ganhar força vale um debate, vale um outro vídeo, e eu espero você. O que vocês acharam do jogo? Vitória e Corinthians. Foi bom, né? O Garro joga muito,
o Yuri é impressionante e o Memphis Depay está resolvendo. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!